Bom, estamos aqui com o doutor André. É uma honra, doutor André, te entrevistar. Eu gosto muito de falar contigo, porque você sempre traz novidades e o seu trabalho é admirável para mim. Eu sou realmente sou sua fã, tá? Em relação ao seu trabalho. Doutor André, é o seguinte, eu até anotei aqui algumas questões para a gente seguir um roteirinho, porque eu não gostaria de deixar algumas questões que eu gostaria de conversar contigo, gostaria de deixar de fora. Então, eu estou seguindo um roteirinho que eu preparei só para conduzir as nossas perguntas, né? Bom, para começar, eu quero parabenizá-lo, né, pelas recentes conquistas. Vou até ler aqui rapidamente. Dia 23 de março de 2024, portanto, no ano passado, você foi empossado como membro titular da cadeira 8 da Academia Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Assim, uma denominação, um título muito honroso. E em 23 de janeiro de 2025, menos de um ano depois, e também no dia 23, né, o senhor recebeu a titulação de professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, doutor André, para a gente iniciar nossa entrevista, a que você atribui essas conquistas e esses títulos? O senhor sendo tão jovem, né, um médico relativamente jovem, menos de 50 anos no máximo, a que o senhor atribui tantos títulos, tantas conquistas? Bom, Isabel, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui, tá bom? Conversando com você, toda a sua audiência. Eu acredito, tá bom? Acredito. Tudo isso, dou créditos a todos os meus pacientes, porque eles é que me contam seus maiores segredos, angústias, dificuldades e me colocam para pensar soluções, pensar em como lidar com tudo isso, né? Com ter uma deficiência, com adquirir uma deficiência, como se tornar mais funcional. Graças a Deus, acho que eu trabalho com as melhores pessoas, com o público que eu mais gosto, com o que eu amo fazer, que é o que eu faço no dia a dia. Então, eu dou muitos créditos aos meus próprios pacientes. Acho que eu chego onde eu estou porque eles confiam no meu trabalho, confiam em, em fornecer as informações que me permitem estar dentro da vida deles, para que possa ajudar de alguma forma. Perfeito. Doutor André, bom, você é referência na área de atendimento a amputados e lesados medulares. Por que você escolheu essa área da medicina? Por que eu escolhi? Porque apareceu. Eu acho que é assim. Eu atendo todas as deficiências, adulto, criança, independe, né? Mas as amputações, ela acabou sendo a grande violência urbana que a gente tem hoje, né? A gente fala violência urbana e a gente já pensa no trauma, né? No trauma de moto. Sim, é verdade, mas a gente tem a maior violência urbana, que é as pessoas com pressão alta, com diabetes, com problemas de aterosclerose, problemas vasculares, que não têm acesso ao melhor tratamento, não tem ao controle dessas condições, né, que é a pressão alta e diabetes, e acabam tendo uma sequela, uma complicação destas doenças, tá bom? E que acaba culminando com uma amputação. Então a gente tem muitas pessoas amputadas, principalmente pelas questões vasculares e depois pelas questões traumáticas. É um a cada 30 minutos, é muita gente. Então, óbvio que eu acabei me dedicando muito para as pessoas que têm uma amputação, né, que perderam parte de si. E a gente tem que lembrar que, apesar de rara, né, a lesão medular, né, a gente vê muito no São Paulo, vê muito no Simão Toro, porque está tudo ligado ao Hospital das Clínicas, que vê muitas condições raras, né? Mas que, apesar de rara, é uma das situações mais impactantes, tá bom? Ainda ela é descrita, ainda em 2025, ainda é descrita como Uhum. uma condição que
mais devastadora que pode acometer o ser humano. Junto de tudo que o ser humano tem, hein? A lesão medular é a mais devastadora. E com certeza eu consigo me colocar nessa posição, porque Por quê, doutor? muda muita vida, né? Você andava e daqui a pouco você vai para a cadeira de rodas. Você usava o banheiro, fazia cocô e xixi no banheiro, depois vai precisar fazer uma sonda. Muitas vezes, nas fases mais agudas, precisam até de ostomias, né? Uma colostomia, uma cistostomia. Você tinha uma vida e muda completamente. Não que ela não continue com todas as potencialidades, mas muda muito. E a gente tem que saber que, além disso tudo, o que amalgama todas as deficiências é a presença concreta e real da discriminação e do preconceito diários, É né? uma Enquanto nova situação que a pessoa passa a ter que lidar também, né? Além da dificuldade da restrição na mobilidade. da mobilidade, do intestino, do pulmão, de várias questões que estão acometendo, ainda tem que lidar com as questões atitudinais, né? O preconceito, a discriminação. Então, sim, ela é muito devastadora, né? Uma condição que não fica limitada única e exclusivamente às questões físicas, orgânicas, ela Perfeito. repercute muito, né? Então, eu acabei me dedicando para... Vejo todos, que queiram que eu atenda, não é óbvio, né? Mas Uhum. acabo vendo mais mesmo os amputados por uma questão até quantitativa, né? E pelo que o Brasil vive hoje, né? Uma verdadeira epidemia de amputações e a lesão medular por ela ainda se configurar nessa condição mais devastadora que incide sobre a Nossa, o senhor humanidade. colocou um adjetivo bem forte. Apesar da condição devastadora da pessoa, que ou recém, ou com lesão medular recém-adquirida, né? Mas, na sua defesa, da sua titulação como professor titular de Medicina Física e Reabilitação, professor livre-docente, o senhor trouxe uma informação lá, que eu estava presente, pude assistir, que me chamou muito a atenção e, nossa, e acendeu uma luz de esperança, assim, em relação às novidades sobre a lesão medular, sobre quem está acometido de lesão medular. Poderia me falar um pouquinho sobre essas novidades, por gentileza? Demorou muito tempo, né? Mas agora sim, nós temos novidades cada vez mais concretas para a nossa população. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Que a gente tem que pensar que o Brasil é a ponta nisso, né? Se tem no Brasil, tem no mundo. Não é que tem no mundo, vai ter no Brasil. Hoje tem no Brasil, vai ter no mundo. Sim, agora a gente consegue lidar com esperanças reais e concretas. E isso tudo foi possibilitado pelo entendimento do cérebro da pessoa amputada. Olha que interessante. Você viu como nós não estamos aleatórios. Um ajuda o outro. Eu sempre acredito nisso. Eu sempre acredito, eu tenho a noção clara disso. Então, a gente estudando a população de amputados, nós descobrimos que existe um padrão de atividade cerebral e de recrutamento motor que acontece mesmo na ausência de uma perna. E a gente começou a replicar isso para outras populações, por exemplo, com AVC e com lesão medular. Na população com lesão medular, fica muito mais patente, porque o cérebro, teoricamente, não teve nenhuma alteração na medula. E a perna está boa, né? A perna não tem nenhum problema, o braço não tem nenhum problema. Então, começamos a usar algumas técnicas, várias técnicas de desinibição da medula. Tá bom? Desinibição de medula. E como técnicas que você pode usar? Um medicamento, você pode usar uma química, você pode usar um exercício. Mas você também tem as questões não farmacológicas, né? Igual o Covid, né? Teve as intervenções Uhum. farmacológicas e as intervenções não farmacológicas. A mesma semelhança do Covid, as intervenções não farmacológicas funcionam muito melhor que as farmacológicas. Então, você consegue fazer coisas nessa pessoa e que você consegue desinibir pontos dessa medula e ela começar a mostrar movimentos nas pernas ou função da medula. Óbvio, isso ainda não é a cura,
mas é uma esperança que antes não tinha Não nada, existia né? nada, é verdade. Uma vez lesado medular para sempre. E sem movimento Exato. para sempre. E agora a gente tem outras possibilidades, né? Não é 100%, óbvio que não. Claro. Está longe de ser, mas é um caminho que a gente pode estudar, é um caminho que a gente pode se dedicar e quem sabe esse caminho, se não nos levar para a cura, que ainda não existe, pode trazer outros benefícios, né? É muito melhor movimentar um pouquinho a perna do que a paralisia completa, porque Sem isso vai dúvida. determinar uma saúde cardiovascular melhor, um envelhecimento diferente. Então, é nesse ponto que a gente está trazendo. E o mundo Maravilhoso. inteiro está para isso. Né? É a Suíça, é o Brasil, é a China, é o Japão, é os Emirados, tá bom? Vários países se dedicando para isso. Porque a lesão medular, infelizmente, ela é bastante democrática, ela pega o mundo inteiro. Né? Não Uhum, escolhe uhum. raça, não escolhe nível social, não escolhe um monte de variáveis sociais aí. Ela é bem democrática. Então, o mundo inteiro ele se dedica para tentar alguma solução. E agora a gente tem vários grupos, e o Brasil é um dos grupos que está se associando a esses grupos maiores que estão lá fora, buscando a modulação da medula espinhal, através do cérebro e da perna mesmo, entendeu? Da perna que está lá, Maravilhoso. não tem nenhum problema. Doutor, só para a gente aproximar um pouquinho essa informação da pessoa que está em casa, está nos ouvindo, está nos acompanhando, só para a gente, só para a pessoa entender um pouco mais claramente o que significa, né, esse avanço, essas novidades. A pessoa que está em casa, por exemplo, ou um parente, é um lesado medular, né? O que ele pode esperar? De que forma que ele poderia buscar ter acesso a esse avanço? Em que ponto que está esse estudo, a gente teria uma perspectiva de tempo, daqui 2 anos, daqui, ou não, não é para todo mundo, não é para todo lesado medular. Vamos aproximar um pouquinho essa informação para quem está em casa, por favor. Bom, então, sim, há novidades no mundo inteiro. E o Brasil tem novidades também. Ainda é uma questão relacionada à academia, aos hospitais altamente sofisticados, ou seja, ao Hospital das Clínicas, ao Instituto de Medicina Física e Reabilitação, que é a rede Luci Montoro, tá bom? Uhum. Porque esse um dos maiores centros de reabilitação do mundo. Então, ainda não está disponível para todos, porque precisa ainda de muita tecnologia e ainda estamos na fase de estudos. Já tem convênio com mais duas universidades, convênio com o Canadá, convênio com a Suíça. E Uhum. sim, que a gente tendo mais convênios e tendo mais verba, é mais provável que isso corra mais rápido, né, vá mais rápido, e num prazo mais próximo, em menos de 5 anos, a medicina sempre fala em 5 anos, né? A gente já conseguiu colocar algo de forma mais estruturada, né? O primeiro passo é a gente levar o que a gente já conseguiu aqui no Hospital das Clínicas, Instituto de Medicina Física e Reabilitação, para as unidades do Luci Montoro do interior. E depois disso expandir para outros lugares, né? Perfeito. Mas tudo que a gente está propondo, né, está publicado na literatura, não só por nossos colegas, nada é muito simples, tudo é muito complexo e sofisticado ainda. Mas o tempo, né, vai dirá, né? A gente talvez consiga simplificar as coisas, talvez, e aí vai ficar cada vez mais fácil, né? O bom também é que a lesão medular ainda é uma condição rara, então a maior parte das pessoas acaba sendo tratada aqui em São Paulo, óbvio, né? A gente está falando de São Paulo, acaba vindo em algum momento para esses grandes centros, né? Que é o Simon Toro. Perfeito, doutor. Uma das informações, apenas só para a gente, se a gente conseguir citar um exemplo, uma das informações que eu assimilei e eu guardei, que eu achei muito interessante, foi que, e me corrija, por favor, tá? O senhor é especialista, eu estava apenas acompanhando, que até um determinado momento, os lesados medulares, uma vez lesados medulares, eles eram estimulados a movimentar a parte do corpo que ainda funcionava.
E o restante do corpo imobilizado, paralisado, ele não era mexido, já estava paralisado, não tinha mais o que fazer, a paralisia para o resto da vida. Então as pessoas eram motivadas a movimentar braço, até o tronco. A partir mais recentemente, começou, o senhor acompanhou esse estímulo à movimentação do corpo também paralisado, e o senhor observou melhoras nesse sentido. É possível falar? Exatamente isso. Nossa, perfeito. Ah, então tá bom. Porque às vezes a gente fica falando e parece que todo mundo sabe. Então, é exatamente isso daí. Historicamente, o que a gente tinha para oferecer era exercícios e intervenções para a parte que está funcionante. A gente falava, não, dali para baixo não funciona e não vai funcionar, e é uma cadeira de rodas ou uma órtese, algo relacionado a isso. E recentemente, da mesma forma que a gente substitui função, a gente consegue fazer movimentos na parte que está paralisada. E consegue fazer movimentos nessa parte paralisada de forma muito simples. A tecnologia é muito isso daí, graças às pessoas de computação. Então, assim, eu não tenho nada. Não, você tem tudo. Você pode imaginar suas pernas se movimentando. A imaginação é capaz de produzir a mesma atividade cerebral do que antes, e na mesma intensidade, usa as mesmas áreas cerebrais, na mesma intensidade e no mesmo gasto metabólico. A perna não vai mexer, mas conectar através da imaginação o seu pensamento com as pernas ajuda a modular a medula espinhal. Olha, E isso é o isso é primeiro passo. incrível. Uhum. Zero de custos. Precisa ter, sim, dedicação e a gente precisa confiar que você está fazendo essa conexão. Segundo, estimulação elétrica dos membros inferiores, que existe desde 1988, mas precisa ser aquela estimulação elétrica funcional. Não dá para você fazer essa estimulação de forma aleatória. Precisa ter seriedade e muito conhecimento. Aparelhos baratos mesmo, tá bom? De 3.000 por aí, já consegue ser feito. Eu recomendo que todo mundo, todos os quem é formado, né, fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais, voltem a estudar a estimulação elétrica funcional. Porque foi ensinado para a gente de um jeito, e na verdade o que a gente precisa é que faça de outra forma, mas é o mesmo aparelho. Então a gente precisa fazer com que as pernas, esses braços paralisados, sejam movimentados através da corrente elétrica. Algo simples, que existe desde 1998, mas Olha, precisa ser feito diariamente, precisa ser feito com as técnicas corretas, que estão nos artigos científicos. E depois a gente tem outras técnicas, ondas de choque, estimulação elétrica transmagnéticas, estimulação magnéticas da perna, do nervo, do músculo, da cabeça, da medula, para que a gente possa ativar e modular essa medula. A gente aprendeu que a medula, a lesão, não é a paralisia, ela não é toda diretamente relacionada à lesão, que existem mecanismos próximos à lesão que, na verdade, inibem o funcionamento da medula. O que está lesionado, o que morreu da medula, a gente não vai conseguir ressuscitar, não vai conseguir separar, mas aquilo que está inibido funcionalmente, ou seja, a lesão secundária, aí a lesão secundária funcional, ali que a gente consegue modificar. E aí a gente está vendo, por exemplo, casos que, puxa, não era tudo isso de paralisia, né? Às vezes tem pessoas que tinham a perna completamente paralisada, mas estimulando, você vê que, nossa, não é tudo isso que está paralisado. A coxa está inibida, o que está realmente paralisado é o pé. E se a gente conseguir mexer a coxa, o pé, o tornozelo, a gente consegue compensar e facilitar com uma órtese. A pessoa volta a ter algum tipo de dor de ficar de pé ou até mesmo andar. Então, a gente está entendendo que essas lesões, elas não são do jeito como a gente imaginava. Elas são mosaicos. Tem a lesão propriamente dita, que a gente não consegue modificar, mas tem toda uma disfunção no entorno, que
que aí sim, se a gente for precoce, a gente consegue alterar. E é aí que a gente precisa fazer as conexões, as pessoas imaginarem os movimentos, a gente precisa fazer movimentar esses membros paralisados de forma artificial, ou seja, com choque elétrico, com campo eletromagnético, e fazer todas as outras intervenções, que estas sim são mais sofisticadas, mas o básico dá para começar a fazer agora. Perfeito, muito bom, doutor. E aí é o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, é tão importante quanto cuidar da saúde, da reabilitação, da funcionalidade dos movimentos do paciente, é importante conhecer seus direitos, né? Ter informação sobre a legislação que beneficia essas pessoas, que está numa condição diferenciada, né? E nós temos algumas leis de proteção a esse segmento, né, de pessoas com lesão medular, pessoas com deficiência, e uma delas é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada em 2015 e em 2025 está completando 10 anos. Eu queria saber a sua opinião, o seu entendimento, se você percebeu nesses 10 anos alguma mudança na sociedade, né, especificamente voltada à pessoa com deficiência, algum benefício, algum avanço decorrente da aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Bom, completa, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão era um dos mecanismos, tá bom? Inclusive um mecanismo legal, né? Que embasa várias políticas, em que você tem o tratamento da deficiência na comunidade. O que é o tratamento, né? Hoje, a gente já não se espanta de estar no metrô e ter alguém com uma prótese, alguém pegando uma cadeira de rodas e indo num restaurante, indo no shopping, passeando na Avenida Paulista, com uma banda de música, né? Isso a gente não mais se espanta. Uma pessoa cega tocando um samba dentro de um bar de música ao vivo, né? E você está lá para prestigiar aquele grupo musical, entendeu? Pelaquela qualidade musical. Olha que coisa interessante. Isso, há pouco tempo atrás, não era possível, porque a sociedade era muito mais preconceituosa e discriminatória, né? Ficava só entre os pares. E hoje, a gente fala que a tecnologia social, ela avançou, né? O Brasil, sim, é um país seguro, é um país, óbvio, que não está acabado, mas está muito mais evoluído do que muito país lá fora, em termos da proteção e dos direitos da pessoa com deficiência. É muito natural hoje você até ter Uber, né, na cadeira de rodas, né? Então, Adaptado, né? né? Então, olha só que avanço. Imagina, se antigamente não era assim. 20 anos atrás, você falar que uma pessoa com cadeira de rodas podia ter um carro e podia trabalhar com este carro, ser um taxista na época, né, porque não existia Uber na época, era muita provocação. E acho que toda essa tecnologia social, que inclui a Lei Brasileira de Inclusão, ela permite que a gente tenha esse panorama hoje. E isso foi tão natural que parece que sempre existiu, sempre foi dessa forma, mas não. A gente precisa lembrar da história. Há 20 anos, as pessoas com deficiência não podiam fazer isso. Há 15 anos, para a gente ir com uma pessoa com deficiência, podia ser um colega seu, um parente, não importa que qual, um paquera, não importa. Para ir assistir um cinema era um trauma, né? Era um trauma, porque você ia sofrer várias agressões nesse trajeto da sua casa até sair do cinema. Era muito complicado. E hoje isso está normatizado, está habitual, né? Então, será que vale a pena a gente ter tanta tecnologia ou a gente teria tanta tecnologia de saúde para pessoas com deficiência se não se combatesse na mesma medida a discriminação e o preconceito, né? Porque a gente pode fazer coisas maravilhosas, né? A gente pode fazer alguém voltar a andar, mas vão voltar a andar não, porque daí a gente tira os outros preconceitos imbuídos. Mas, por exemplo, a gente conseguiu fazer com que ela ande com tutor, ande com muletas. Se o assunto discriminação e preconceito não fosse trabalhado nesse meio tempo,
ela só ia andar de muleta dentro do centro de reabilitação. E a reabilitação não é isso. A reabilitação é que é para as pessoas entrem, saiam e retomem suas vidas, seus trabalhos, suas escolas, não importa o quê. Eu sou muito contente, muito feliz que, por exemplo, eu conheço vários professores na cadeira de rodas que estão dando aulas no interior, fazendo trabalhos lindos e que são a primeira opção das famílias para matricular os seus filhos. Olha que coisa legal, mas Muito isso legal. há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, uma das minhas primeiras pacientes do Lúcio Montoro, quando ela foi retornar para a sala de aula, para a atividade de educar crianças, foi muito complexo. Olha só, né? Ou Então, seja, evoluímos. e a lei brasileira está aí, né? A lei A lei brasileira de está aí. inclusão, ela está aí. E isso só foi possível porque a gente tem um arcabouço, inclusive legal, que é a LBI. Perfeito. Então não tem como dissociar. A tecnologia de saúde, ela não pode desdar a mão da tecnologia social. Ser dissociada, né? Não pode. Tem As que coisas estar. caminham juntas. Isso. Um dá substrato e subsídio para o outro. Não tem. Perfeito. A gente dividiu o ser humano em pedacinhos, né? Mas a gente não é desse jeito, a gente é completo. E a lei brasileira faz parte dessa história toda. Ótimo. E garante esse ir e vir, né? Essa possibilidade. Se não dá para ser naturalmente, pelo menos existe a legislação que você pode lançar a mão para fazer, para você tenha o seu direito protegido, não é, doutor? Para se defender, né? Para se Isso, defender. Né? Mas eu vejo cada vez mais as pessoas se apropriando, né? Porque um vai contando para o outro, né? isso. Aparece na televisão, aparece na novela, no rádio, no YouTube, tem TikTok. A comunicação social é muito importante, né? Perfeito. Essa notícia vai se espalhando e as pessoas vão se apropriando e vai se Ótimo. tornando feio você não estar dentro desta feio assim, vai ficando desajustado socialmente, você não está dentro dessa onda de boas novas, né? Que é a onda do direito, a onda das coisas corretas, né? Que todo mundo se desenvolva, que todo mundo tenha seus direitos respeitados, né? E que ninguém seja deixado para trás. Conceitos muito antigos, né? Mas que ainda a gente precisa trabalhar. Muito bom. Doutor André, eu agradeço demais o seu tempo, viu, que eu sei que é precioso. Eu adorei a entrevista, gostei demais e espero, em uma outra oportunidade, voltarmos a conversar sobre outros assuntos. O senhor tem, assim, uma bagagem incrível que dá para a gente compartilhar com os nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Parabéns. doutor André. E tudo de bom, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.